Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Tudo jóia? Aqui é o Marcos Gomes, tá? Como eu disse, eu estarei fazendo alguns vídeos aí dos meus livros teológicos, tá? Como eu tinha falado nos vídeos anteriores, tá? E hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre este livro aqui, sobre esta obra que é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do autor Meyer Pearman, tá? Esse exemplar, irmãos, eu tenho ele já há muito tempo. Se não me falha a memória, desde 1999 é que eu tenho este exemplar, este livro. E eu já estou lendo ele pela terceira vez, tá? Então é um material muito bacana, recomendo vocês terem aí, se vocês puderem, na biblioteca de vocês, tá? De repente você também consegue baixar este livro em PDF, precisa pesquisar na internet, se tem também, não sei, mas é um material bacana, tá? Este livro ele tem 260 páginas, tá? Vou abrir aqui para a gente dar uma olhada por dentro, conhecer ele um pouquinho por dentro, tá? Pode ver que ele está até um pouquinho sujo, mas é um exemplar assim que eu tenho ele já há muito tempo. Eu estou lendo ele, estudando ele pela terceira vez, tá? Gosto muito desse livro, que é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, tá? E se eu não me engano, a edição atual, a capa foi mudada, tá? Parece que eu andei vendo aí em alguma livraria isso, tá? Então é um livro muito interessante, tá? Ele começa falando no capítulo 1, na introdução, né, sobre a natureza da doutrina, o valor da doutrina, a classificação da doutrina, um sistema da doutrina. No capítulo 1, ele já começa falando sobre as escrituras, tá? Então, a necessidade das escrituras sagradas, a inspiração das escrituras, a verificação das escrituras. Capítulo 2 vai falar sobre Deus, a existência de Deus, natureza de Deus, os atributos de Deus, o trino Deus, sobre a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No capítulo 3 vai falar sobre os anjos, Satanás, espíritos maus. Capítulo 4 vai falar sobre o homem, doutrina do homem, a origem do homem, a natureza do homem, a imagem de Deus no homem. Capítulo 5 vai falar sobre o pecado. Capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 7 vai falar sobre a expiação. Capítulo 8 vai falar sobre a salvação, natureza da salvação, a justificação, a regeneração, a santificação. Então, é um livro assim, é um livro básico, né? Para quem está começando numa caminhada com Cristo, numa caminhada com Deus, é um livro, sim, de suma importância, tá? Como eu tenho alguns livros aqui, eu vou lendo, vou estudando, conforme eu vou vendo aí a minha necessidade, enfim, aquilo que eu preciso de entender no momento, então eu vou pegando os livros e vou lendo. Mas esse livro aqui, estou lendo ele pela terceira vez, viu, irmãos? Pela terceira vez eu já estou lendo esse livro. É um livro bem bacana, bem gostoso de ler, a fonte dele é uma fonte bem legal, não é um livro cansativo, exaustivo para se estudar, para se ler, não, ao contrário. É um livro bem bacana, tá? Bem gostosinho de ler ele, eu vou lendo aos poucos, vou pegando as referências, vou conferindo, né? Junto com a Bíblia. Então, aqui no capítulo 9, vai falar só sobre o Espírito Santo, ó, natureza do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Ó que bacana, né? Vai mostrar o agir do Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo no Antigo Testamento, queridos, tá? Bem legal isso. O Espírito Santo em Cristo, como que o Espírito Santo agia
no Senhor Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo na experiência humana, os dons do Espírito, o Espírito na igreja, tá? Depois no capítulo 10 vai falar só sobre a igreja, tá? Natureza da igreja, a fundação da igreja, os membros da igreja, quando a igreja começou, enfim, é bem bacana, bem detalhadinho, né? Como eu disse, né? É um livro assim, básico, né? Dentro da teologia, tem livros mais complexos, livros mais profundos, mas esse aqui, para quem está começando uma caminhada com Cristo, é bem legal você ter, tá? É bem legal você estudar, né? Depois aí vai falar sobre as últimas coisas, ó. A morte, o estado intermediário, a ressurreição, a vida futura, o destino dos justos, o destino dos ímpios e a segunda vinda de Cristo, tá? Aí depois, no final desse livro, então aqui começa, né, capítulo 1, as Escrituras, tá? No final do livro, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui só um pouquinho, tá? Vai ter muitas perguntas, tá? Relacionadas, aqui ó, questionário. Vai ter bastante perguntas relacionadas a tudo isso que você leu, estudou no livro. Então, para você fazer uma aplicação pessoal, tá? Olha lá. Sobre a introdução, por exemplo, né? Como se define a doutrina cristã? Uma pergunta bem interessante, bem bacana, né? Que outro nome se pode dar a esse estudo? O que é teologia? Que relação existe entre doutrina e religião? Que diferença existe entre doutrina e dogma? Ou seja, tem um questionário aqui sobre tudo o que contém nesse livro. Então é um livro assim bem legalzinho, bem gostoso de estudar. Vale a pena vocês terem aí na biblioteca de vocês, tá? Então, tem perguntas sobre todos os capítulos deste livro. Olha lá, sobre o homem, que é a doutrina de criação especial, em que posição a criação especial, que teoria surgiu, que ensina, que é uma espécie, que pode uma espécie produzir, né? Então, sobre homem, o tema o homem, olha quantas perguntas interessantes e legais de serem estudadas, né? Então, eu queria realmente mostrar esse livro para vocês, né? Um livro que eu super recomendo, e fica aí essa dica de leitura para você que está estudando teologia, para você que quer aprender mais de Deus, tá? Uma dica muito interessante, muito bacana, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.